nem a modificação de cláusula, que seria a chamada lesão, e nem a revisão de cláusula. O Código do Consumidor é que trouxe de volta para o direito obrigacional esses dois institutos que não eram novos no direito, já existiam, mas não interessam agora o trato. Eles foram afastados da nossa ordem jurídica pelo Código Civil 16 e foram trazidos de volta pelo nosso Código do Consumidor. O Código Civil 2002, avançado também e seguindo a mesma linha da evolução doutrinária com relação às obrigações, passou também a admitir não só a modificação, no caso da lesão, vocês já estudaram isso em direito civil, mas também a revisão de cláusula contratual. E isso o Código Civil fez em dois artigos que estão aqui, ó, o artigo 317 e o artigo 478. O que temos no artigo 317? Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real das prestações. Olha aí, está falando aqui em motivos imprevisíveis que sobrevieram e estabeleceram essa desproporção entre a prestação que foi assumida e o valor do momento da sua execução. O que poderá fazer o juiz? O juiz poderá corrigi-lo. No artigo 478, ainda é mais claro e mais expresso. Nos contratos de execução continuada, como já disse, aqueles contratos de longa duração ou deferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, a prestação se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimento, olha aí, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a declarar retroagirão à data da citação. Bom, temos aqui, então, no Código Civil, em dois dispositivos, artigo 317, 478, também expressamente agora previsto o instituto da revisão, quando as prestações de uma das partes a prestação se tornar excessivamente onerosa em razão de um fato superveniente. Logo, o que aconteceu depois? O contrato surgiu normalmente, equilibrado, e depois tornou-se desequilibrado. Mas o que eu quero agora é exatamente que você observe a diferença entre o Código Civil e o Código do Consumidor. Você lembra que no Código do Consumidor, artigo 6, inciso 5, o Código fala simplesmente em fatos supervenientes. Não fala em imprevisibilidade. E é por isso que nós adotamos a teoria do rompimento da base do negócio, a teoria alemã. O Código Civil, entretanto, vamos voltar agora ao dispositivo para anotar o que está na lei. E é importante você observar o que está na lei. Estou acompanhando as provas da OAB, e você vai ter que enfrentar a OAB, e espero que seja muito bem sucedido quando tiver que enfrentá-lo. As provas da OAB, principalmente o provão, exigem muito aquilo que está na lei. E é preciso que você estude com olhos na lei. Por isso que eu digo que o estudo de direito é texto e testa, né? Tem que ver o que está no texto e procurar gravar o máximo possível aquilo que está na lei. Atentar para aquilo que está escrito na lei. Então vejam o artigo 317. O que ele fala? Quando por motivos imprevisíveis. Olha aí. O artigo 317 exige para que haja a revisão da cláusula contratual motivos imprevisíveis. Logo, a imprevisibilidade. E o artigo 478? Mesma coisa. Olha aí, nos contratos de execução continuada, aí, acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Nos dois dispositivos do Código Civil, os dois dispositivos falam em imprevisibilidade. Imprevisibilidade de quê? Dos fatos supervenientes. Para que haja revisão com base no Código Civil, é preciso que os fatos supervenientes sejam imprevisíveis. E aí, então,
eu te pergunto, qual a diferença entre o Código Civil, nesses dois dispositivos, e o Código Consumidor? No Código Consumidor, né, a revisão do contrato foi baseada na teoria do rompimento da base do negócio, a teoria alemã, porque não exige ali que o fato superveniente seja imprevisível e nem que seus efeitos sejam imprevisíveis. O Código Civil baseou-se na teoria da imprevisão, teoria francesa, porque exige que os fatos supervenientes sejam imprevisíveis. Se eles forem imprevisíveis, não admitirá a revisão. Eu se diria por quê? E houve muita crítica ao Código Civil quando ele saiu, muitos dizendo que ele saía adotando um pensamento, um entendimento retrógrado, porque o Código Consumidor já havia adotado a teoria do rompimento da base do negócio, que era mais avançada, e o Código Civil vinha com base na teoria da imprevisibilidade, lá da teoria francesa, que era mais retrógrada. E outros até diziam que o Código Civil ia revogar o Código Consumidor nessa questão, porque o Código Civil seria uma norma mais nova. Os dois estavam errados, as duas posições equivocadas. Primeiro que o Código Civil, sendo lei geral, não revoga lei especial, que é o Código Consumidor, como já vimos. Então, essa afirmação é completamente equivocada. Mas a questão é esta. Vocês se lembram, né? Enfatizamos isso desde a primeira aula. O Código Consumidor é uma lei de defesa do consumidor. Ele foi elaborado tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor. A pedra de toque do Código Consumidor é a vulnerabilidade do Código Consumidor. Vulnerabilidade quer dizer a inferioridade do consumidor. Então, o Código Consumidor parte do pressuposto de que o consumidor está numa situação de inferioridade, de vulnerabilidade. E, por isso, há uma desigualdade entre fornecedor e consumidor. É uma lei estabelecida entre desiguais e de tal forma que coloque o consumidor que está numa situação de desigualdade e inferioridade numa condição de igualdade. E é por isso que o Código Consumidor adotou determinados princípios e adotou determinada teoria. No caso, a teoria do rompimento da base do negócio, que não exige a imprevisão, porque o consumidor já está numa situação de inferioridade. Já o Código Civil não. O Código Civil é feito para pessoas iguais, entre dois iguais, dois empresários, dois civis iguais. Então não há desigualdade. E se não há desigualdade, é preciso que, para que enseje a revisão, que esse fato superveniente seja imprevisível. Então, quer o Código Consumidor, quer o Código Civil, estão perfeitamente corretos, não há nenhum conflito entre eles, apenas temos que encarar um diploma e o outro pelo seu devido aspecto. O Código Civil para entre iguais e o Código Consumidor entre desiguais. Mas tenhamos em mente, então, que no Código Civil adotou-se a teoria da imprevisibilidade e no Código Consumidor a teoria do rompimento da base do negócio. Bom, ainda, então, aqui enfatizando a teoria adotada pelo Código Civil, enquanto o Código Consumidor adotou a teoria do rompimento da base do negócio, alemã, o Código Civil adotou a teoria da imprevisão, a francesa, porque exige, então, a imprevisibilidade desses artigos que acabamos de examinar. Outra questão. Quando o juiz admite a revisão de um contrato, de uma cláusula contratual, o que deverá ele fazer? É claro, senhores, que a revisão de cláusula contratual não importa em nulidade do contrato. A cláusula não é nula. Insisto que a cláusula e o contrato, né, surgiram equilibrados. Tornaram-se excessivamente onerosas as prestações em razão de fatos supervenientes. Então, o que tem que fazer o juiz? Reequilibrar o contrato. Estabelecer aquele equilíbrio que existia quando ele foi celebrado. Olha aí o nome da teoria que adotamos, teoria do rompimento da base do negócio. Houve um fato superveniente que rompeu o equilíbrio, rompeu a base do negócio. E então cabe agora ao juiz estabelecer esse novo equilíbrio. E como vai fazer isso?